Olá, está começando o ES News Entrevista, aqui na tela da Rede TV Espírito Santo. Que alegria ter a sua audiência e também a sua companhia aqui junto com a gente. Hoje no programa nós vamos receber um dos nomes, tem a família, uma das famílias mais tradicionais de Vila Velha. Nós recebemos um amigo, serventuário da Justiça, Dionísio Rui. Que alegria recebê-lo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Prazer grande. Fabiano, satisfação é a minha poder estar nessa casa, né? Rede TV, Rede Canela Verde, né? Verdade, né? A única emissora em Vila Velha. Única de Vila Velha. Que bom, privilégio nosso, né? Pois de é. poder ter uma emissora de televisão assim tão renomada, tão importante para o nosso município também. Prazer grande, Dionísio, começamos a entrevista falando sobre a tradição da sua família, tem especialmente em cartórios, né? São 67 anos, 67 né? anos. Cuidando de cartórios, né? Tocando, né? Cuidando de cartórios aqui em Vila Velha. Fora uma trajetória, já foi vereador, já foi candidato também a prefeito, candidato a deputado estadual. Uma trajetória que se mistura também um pouco com a política, mas com uma família que é extremamente tradicional na cidade. E essa história, Fabiano, vem do meu pai, né? Sim. E meu pai nasceu em Vila Velha. Você vê, é um privilégio, né? Claro. Se hoje ele estivesse vivo, estaria com 98 anos, né? E aí se formou ali bem pertinho de Jaburuna. Sim. Tinha um lugar ali chamado Cercadinho, né? E aí minha avó, com muitas dificuldades, naquela época Vila Velha não era nada, né? E ele teve uma história muito bonita, porque foi arrimo de família com 18 anos, mais 9 filhos, né? Que minha avó tinha. Sim. E teve que ajudar a educação e também desses irmãos dele, né? Sim. Foi uma vida muito difícil e de lá para cá ele teve essa questão na veia política dele também de sair candidato, e com 25 anos de idade foi o vereador mais votado de Vila Velha. Olha aí. Foi Isso presidente da Câmara. Tem ideia de que ano mais ou menos isso? Isso foi em 1950. 1950. 1950. E aí o que acontece? Ele era do PTB, né? Sim. Que era do Getúlio Vargas. Ele tem uma história muito bonita que ele fala que o Getúlio Vargas esteve em Vitória, participou de um jantar junto com o Getúlio Vargas, né? Olha que legal. Ele era o presidente da Câmara, ele era o presidente do PTB, e o governador também era do PTB, e nessa ocasião, um governador muito amigo dele. Sim. E naquela oportunidade, os governadores nomeavam, né, donos de cartório. Uhum. E foi ali que ele ganhou, né, do governador o cartório, e ele colocou o nome dele, né, Dionísio Rui, e de lá para cá vem casando todo mundo, registrando todo mundo. Um cartório muito tradicional, né? 67 anos, né? Não é pouco tempo. E aí até me apelidam de Santo Antônio, casamenteiro de Vila Velha, porque casando todo mundo de Vila Velha, aí fica essa brincadeira, né? Sim. Mas é uma atividade muito gratificante, né? Porque Sim. ali a gente tem, eu falo que é uma gangorra, né? Uhum. Chega no guichê do cartório, tem um pai todo sorridente registrando o seu filho. Sim. No outro guichê tem o filho fazendo o óbito do pai, né? No outro, um casal de namorados, dando entrada nos papéis de casamento. No outro já é o divórcio. Então, tem muitas condições e situações diferentes ali, né? Naquele ambiente. Muita gente, muitas emoções. Sim, exatamente. Agora, Dionísio, tem uma curiosidade, a gente estava conversando antes, que você me trouxe um dado que me deixou muito até, fiquei curioso esse dado, né? O seu pai foi um dos que idealizaram a terceira ponte. Você vê, rapaz, o que a política faz, né? Pois é. Muita gente não tem conhecimento, mas a ideia, da onde que saiu a ideia, né? Ele me confidenciou. Isso aí, eu tive a oportunidade de conhecer o Solon Borges. Sim. Solon Borges foi prefeito de Vitória. No voto, ele era radialista, um camarada muito popular, e foi prefeito também de Vila Velha. Sim. E aí o que acontece? Ele era muito amigo do meu pai. E eu tive o prazer, inclusive, de conhecê-lo, e ele
falar assim, olha, eu votei em você para vereador, quando eu me elegi vereador. Sim. Ele até ia me trazer um projeto. Então, ficou amigo, né? Era amigo do meu pai. E aí ele, Dionísio, eu vou ter a primeira reunião com o governador, né? O que a gente vai pedir a ele para Vila Velha? Aí eu disse, olha, Solon, você tem que pedir uma coisa, mesmo que seja difícil, mas você tem que pedir, né? Para a gente desenvolver Vila Velha, essa área aqui de Vila Velha, você fazer uma ponte ligando aqui, ó, do Canal da Costa até lá no norte da capital, que também está começando, né, a evoluir, a desenvolver. Isso aqui vai ser muito importante. Aí eu falei assim, olha, uma obra, né, uma coisa visionária. Grandiosa, né? Visionário. Naquela época, né? E era o Elcio Álvares, 1974, por aí assim. Sim. Aí o Solon foi na reunião lá e jogou a ideia para o governador começou a obra, o Elcio Álvares começou a terceira ponte, né? E já existia a ponte Rio-Niterói, talvez nesse sentido, né? Sim. E aí, você vê, pelo menos a ideia foi do Dionísio. Que legal, né? Isso vem e realmente fortalece aí o nome da família. Muita gente não conhece essa história, né? Da onde saiu a ideia de construir a ponte? Veio dali. O povo fica sabendo. Bacana demais. Dionísio, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho na volta a gente continua o nosso papo hoje recebendo ele que é serventuário da Justiça e tem essa família tão tradicional aqui em Vila Velha, no Espírito Santo, nosso amigo Dionísio Rui. A gente volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo o Dionísio Rui, serventuário da Justiça, ele que carrega no nome, né, também toda essa tradição da família Dionísio Rui. Enfim, são 67 anos de cartório em Vila Velha, toda essa tradição, também na política, né, como vereador que seu pai foi. E você também foi vereador, né? Isso em 2001, não é? Foi. Na campanha de 2000, né? Uhum. E fui muito bem sucedido, mesmo porque eu tive uma marqueteira fenomenal, foi a minha mulher, e fez um slogan bonito. O pessoal falou assim, pô, esse slogan dá vontade até de chorar. Me lembro até hoje. Vila Velha, minha vida, minha terra. Olha aí, bonito mesmo. E aí a gente foi muito bem sucedido. Rapaz, engraçado que eu não entendia nada de política, não sabia nada, mas por conta do nome ser muito conhecido, sim, né, por conta do cartório ter o mesmo nome, e meu pai também já ter sido, né, vereador, e o que acontece? Eu me surpreendi. Você foi mais votado. Naquela campanha teve o Max Filho, né? Sim. De toda a Frente Popular Muda Vila Velha, eram mais de 11 partidos, mais de 300 candidatos, eu fui o mais votado, muito eu legal. Fiquei também surpreso. Sim. Né? Muito legal, né? Por conta dessa questão. E a minha mulher fez a estratégia bem feita, sabe? Ela é boa marqueteira. Não é marqueteira, inclusive quero mandar um grande beijo, né? Psicóloga. Olha só, mas com uma alma boa na comunicação aí, uma veia boa na comunicação. Sem dúvida. E ela, o que acontece? Ela capta o inconsciente coletivo. Assim, olha, você tem que fazer uma campanha divulgando o nome o seu nome, que é muito forte, que é muito conhecido. E, mas como que eu vou fazer isso, né? Você vai fazer os seus outdoors. Ela mesmo falou assim, você vai espalhar outdoors seus pela cidade. E foi o que eu fiz. E deu certo. Aí fez 3 campanhas, cara. A primeira campanha foi muito bacana, que ela colocou assim, olha, pega o seu pai, que é mais conhecido, por trás de você, e você sentado assim, ele te apresentando. Aí colocou bem bacana, né? Integridade de pai para filho. Muito legal. Aí você vê, né? Funcionou. Marqueteira, né? Marqueteira, uma alma boa aí, uma veia boa e foi no ainda. marketing. Muito legal.
Depois disso, ainda foi candidato a prefeito, isso em 2008. 2008. Depois, em 2010, candidato a deputado também. Foi né? o primeiro suplente, Foi o mas primeiro aí eu suplente. falei assim, chega, não é para ser mais. E aí continuou tocando o cartório. Aí foi continuando. no A sua mãe, nesse período todo, ela era a titular, né? A sua mãe do era o cartório. meu pai, Primeiro seu pai. depois se aposentou e deixou minha mãe sendo a titular. Sim. né? E depois, hoje, você toca também o cartório. Por enquanto, nós estamos lá. Uhum. né? Existe um processo, né, porque você falou que depois do falecimento do seu pai, Da minha mãe. da sua mãe, né, que estava à frente do cartório, né, O cartório volta ao Estado. volta para o Estado. E depois, através de um concurso público, ele é provido para um novo titular. Entendi. né? Que é um concurso que todo o Brasil concorre, é um concurso bem disputado, Sim. né? Muito disputado. E você fica interinamente, então, nesse momento, até A nesse gente período. fica lá com o titular, né? Eu sou o tabelião substituto. Sim. Né? Tem um interino que fica até ser provido para o concurso. Entendi. né? Mas a gente tem que agradecer a Deus, né? Que Uhum. ainda estamos lá e foram 67 anos, né, de dedicação, Sim. de trabalho sério, né, para a comunidade de Vila Velha. Sem dúvida alguma. É isso aí. um cartório muito respeitado também aqui. Ó. Graças Como você a falou, Deus. foram muitos. Não tem ideia de quantos casamentos, quantos nascimentos, né? Muito. É incontável. A gente faz mais ou menos uma média de 80 a 100 casamentos por mês. cara. Por mês. É muita gente casando, Muita hein? gente casando. hein? Tem ideia de separações também, de divórcios? Não tenho não. Mas é menos, muito É menos, menos né? do que o casamento. O povo ainda está acreditando no O povo casamento. casa mais. O povo está acreditando, graças a Deus, né? Nós precisamos, eu sempre falo, o Brasil precisa de famílias e Claro. famílias fortes. É isso. Olha, que pena que o tempo já está acabando, né? Mas, enfim, hoje recebendo aqui o Dionísio Rui, esse nome tão querido, tão respeitado aqui em Vila Velha, né? Já foi vereador, candidato a prefeito, deputado estadual também, candidato a deputado estadual. Enfim, com uma história de família de 67 anos à frente do cartório, né? Enfim, um nome que muitas vezes as pessoas veem pelo cartório, mas às vezes não conhecem a figura, se não é dessa época da política, né? Às vezes os mais novos. Verdade. Mas agora conhecendo um pouco mais da história de Dionísio. Dionísio, foi um prazer. Obrigado por ter vindo. Satisfação é Muito minha. mais sucesso para A você. honra é toda minha. Obrigado, viu? Muito obrigado a você. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado também pela audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse agora mesmo sflix.com.br. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro.